O ministro Dias Toffoli deixou nesta quinta-feira a relatoria do caso do Banco Master. A decisão foi tomada durante uma reunião convocada pelo presidente da Corte, Edson Fachin, com os demais ministros. Esta quinta-feira foi um dia bastante intenso no STF. No começo da noite, os ministros se reuniram para discutir o caso Master e a relatoria do ministro Dias Toffoli. Após o encontro, veio a nota assinada pelos 10 ministros, referendando a decisão dos magistrados. Conforme o texto, a saída de Toffoli da relatoria foi feita a pedido do próprio ministro. A situação do magistrado ficou insustentável depois da revelação de que a Polícia Federal entregou um relatório sobre as ligações do ministro com Daniel Vorcaro, sócio do Banco Master. Ainda de acordo com a nota, todos os atos já tomados por Toffoli à frente da investigação seguem válidos. No documento, os ministros reiteraram apoio a Toffoli, abre aspas, respeitando a dignidade de Sua Excelência, bem como a inexistência de suspeição ou de impedimento. Anote-se que Sua Excelência atendeu a todos os pedidos formulados pela Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República. Fecha aspas. Os ministros também entenderam que não cabe um andamento de uma arguição de suspeição contra Toffoli aberta por Fachin a partir de um relatório da Polícia Federal com menções a Dias Toffoli encontradas na investigação do caso Master. Após o anúncio do afastamento, ao deixar o local da reunião, Dias Toffoli evitou responder às perguntas dos jornalistas. É a melhor saída, ministro? Você vai sair, ministro? Vai sair do caso, ministro? Por que motivou isso, ministro? Como foi a reunião, ministro? O clima foi bom? Excelente. Dá uma palavrinha, ministro. Tudo bem. Com a saída de Toffoli, o ministro André Mendonça passará a conduzir as próximas etapas da investigação do caso Master. Pois é, esse mais recente desdobramento não tem nem 12 horas desse acontecimento. Dias Toffoli decidiu, segundo a nota emitida pelo Supremo Tribunal Federal, deixar a relatoria do caso Master. Sua análise sobre essa decisão, sobre essa mudança e a chegada agora do ministro André Mendonça para a relatoria do caso. Daniel, um acordo, é mais do que evidente, aconteceu na noite de ontem, antecedendo essa nota oficial, uma reunião com todos os magistrados, os 10 estavam presentes, e convocada por Edson Fachin, que foi muito pressionado no dia de ontem, bem como também o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. A reação do STF, porque eu falo em acordo, a nota do Supremo é muito contraditória, né? Diz que Toffoli está se afastando do caso, não explica o motivo, mas ao mesmo tempo a própria corte diz que Toffoli não tem motivos para se afastar, a questão da suspeição, né, e nem mesmo o impedimento eles evidenciam, o que configura que o STF não vai investigar. Isso já ficou muito claro, que eles não vão abrir dentro do Supremo nenhum tipo de processo administrativo contra o Dias Toffoli, e isso, se acontecesse, poderia causar não só o afastamento do ministro Dias Toffoli, como também ele perder a sua aposentadoria, todos os seus benefícios, o que já foi descartado, pelo menos até o momento. Agora, é importante também a gente destacar aqui que, fora essas contradições, né, o Supremo Tribunal Federal sendo muito pressionado, ainda ontem havia uma expectativa sobre quem assumiria o caso, porque imagine só se tivessem ali no sorteio colocado o ministro Alexandre de Moraes, que também tem vários indícios, essa proximidade da esposa dele, que advoga, que tem um contrato de 129 milhões de reais, com o Banco Master, como é que ele poderia também assumir esse caso? Então, acredito que a escolha de André Mendonça foi a mais sensata nesse momento. Ele já é o relator, inclusive, dos casos que envolvem o roubo dos aposentados. E, nesse momento, o Supremo Tribunal Federal faz esse afastamento do ministro Dias Toffoli, até mesmo para colocar panos quentes, para abaixar a temperatura aqui em Brasília, já que essas conversas reveladas pelo celular do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, mostram pagamentos
tendo sido feitos ao ministro, à empresa dele, uma empresa que agora sim veio à tona mais informações, né, com um capital social de R$ 150, o que demonstra a lambança do que foi feito aí nesse esquema, né? Imagine só a empresa Maridit, né, que tem ele admitiu agora que também faz parte do quadro societário junto com seus irmãos, abriu essa empresa com capital social de R$ 150, gente. E até hoje esses valores não foram atualizados. E aí você se pergunta por quê, né? Especialistas já falam que essa é uma das formas, inclusive, de driblar a Receita Federal. Então tem muita coisa errada que deve ser investigada. E agora fica esse questionamento. Vai ficar por isso mesmo? A Polícia Federal não vai pedir para abrir um inquérito? O Procurador-Geral da República, como órgão máximo do Ministério Público no país, não vai investigar Dias Toffoli na esfera criminal, porque o Supremo já descartou essa possibilidade, Daniel. Pois é, Guta Pini, essa pergunta que a Berenice Leite lança é importante. Vai ficar por isso mesmo? Dias Toffoli não vai passar por um julgamento ali de suspeição também, por ter estado à frente aí desse caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal. Essa saída dele evita esse julgamento de suspeição na sua avaliação? E pergunto ainda, será que foi isso justamente que convenceu o ministro a deixar o caso Master? Olha, Dani, o envolvimento do Dias Toffoli precisará ser apurado pela polícia, pelo Ministério Público. É uma questão de tempo para que as evidências continuem aparecendo e ele seja alvo de alguma investigação. Enfim, a menos que realmente a gente possa fechar as portas do Brasil, a Polícia Federal tem feito um bom trabalho e trazido à luz muitas evidências. Por isso, nós chegamos nesse ponto. O fato é que essa nota do Supremo Tribunal Federal, essa atitude do Supremo Tribunal Federal, ela é inconstitucional e ilegal. Essa saída do ministro Dias Toffoli, da forma como fez, ela não se sustenta na lei. O que deveria ter acontecido aí é o ministro Dias Toffoli, ele ter reconhecido a sua suspeição e o seu impedimento. E aí sim ele declina de atuar nesse processo, nessa investigação, por conta dessas razões, de suspeição e impedimento. Nenhum juiz pode deixar um caso porque ele quer, ou porque existem interesses institucionais relevantes, que é o que está na nota. Isso não existe. A partir do momento que um juiz é sorteado para um processo, ele vai até o fim, a menos que ele declare a sua suspeição ou seu impedimento, ou alguém faça essa arguição. E aí haja um processamento disso e no final o juiz é afastado. Então, embora todos estejam comemorando a saída de Toffoli, porque sim, a saída dele era necessária e inevitável, a forma como o Supremo fez é ilegal, é inconstitucional. Todas as decisões judiciais, elas devem ser fundamentadas. Então, a partir do momento que um juiz vai sair da condução de um processo, de uma investigação, ele precisa fundamentar na lei os motivos da sua saída. Neste caso, os motivos são suspeição e impedimento. Mas a nota do Supremo Tribunal Federal deixa muito claro que todos os ministros concordam que não houve nenhum tipo de suspeição, nenhum tipo de impedimento, e que o ministro só está saindo para atender interesses institucionais. Isso não existe. Agora, para encerrar esse primeiro comentário, essa nota, ela diz muita coisa em relação ao corporativismo do Supremo Tribunal Federal, porque é uma nota assinada pelos 10 ministros. Isso também não existe. Uma instituição fala através da sua presidência. Notas institucionais são assinadas pelo presidente da instituição e não pelos 10 ministros. Qual é o motivo disso aqui? É para deixar bem claro que eles estão juntos, ninguém solta a mão de ninguém, mas isso também tem uma consequência. Lá na frente, Dani, se houver uma investigação em relação a Dias Toffoli, todos esses ministros também já são suspeitos, porque eles, nessa nota, já anteciparam um juízo de inocência de Dias Toffoli. Eles já estão colocando aqui, carimbando que Dias Toffoli é inocente. Como que eles podem antecipar esse juízo com tantas evidências postas? Por isso, Dani, essa nota também tem essa consequência que virá lá na frente. Eles anteciparam um juízo e isso terá consequências nos futuros processos.
Agora são 7h11 no horário de Brasília, hora da gente receber na nossa bancada virtual aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, Marcelo Rocha Monteiro se junta a nós. Bom dia, Marcelo, seja muito bem-vindo, sempre muito bom tê-lo conosco. Bom dia, Daniel, bom dia, Guta, bom dia, Berenice, bom dia para o nosso público nessa sexta-feira 13, cheia de acontecimentos. Cheia de acontecimentos, eu agora quero falar com você exatamente sobre esse assunto das últimas 24 horas e principalmente das últimas 12 horas, quando ontem, no finalzinho da tarde, o ministro-presidente da Suprema Corte, Edson Fachin, determinou que todos os ministros se reunissem para poder discutir essa questão que envolve um de seus colegas de corte, o ministro Dias Toffoli. E bastidores dão conta, Marcelo Rocha Monteiro, de que essa reunião ela foi muito tensa e que durante esse encontro os ministros tiveram acesso a um material da Polícia Federal e aí inclusive teriam criticado a corporação e aí acabaram convencendo o ministro Dias Toffoli de que o afastamento, vamos dizer, voluntário dele era a única via para evitar anulações do processo. A gente já falou muito sobre isso aqui no jornal também e principalmente conter o desgaste da imagem da corte. Quero a sua análise sobre a saída de Dias Toffoli do caso Master. Eu acho que uma boa imagem da saída do Dias Toffoli do caso Master é a imagem da saída dele do local que a gente exibiu agora há pouco, né? Ele andando assim, praticamente sem se virar para a imprensa que queria, ministro, uma explicação, né? Diga aí para a gente, ele assim, meio curvado assim para frente, né? Olha aí, vai andando ele não quer olhar para trás, né? Ele não quer olhar para trás porque o que ele deixou para trás foi uma lambança, né? Foi uma coisa assim, realmente muito feia. Já que nós já estamos praticamente no carnaval, dá para dizer que o Supremo atravessou aí o samba, né? Porque a solução que foi adotada, como a Guta apontou muito bem, também é ilegal, né? Um ministro, um juiz, depois que é sorteado para atuar no caso, ele não pode simplesmente abandonar o caso, né? A não ser que a hipótese seja ou de incompetência do juízo, ou de impedimento, ou de suspeição, que é exatamente o caso. Hoje o Brasil sabe que o senhor Toffoli era, na prática, sócio do senhor Vorcari, que um fundo de investimento ligado ao Banco Master comprou uma parte lá do Resort Taiaiá em setembro de 2021 por 20 milhões de reais. E o senhor Toffoli, que só agora admitiu que é sócio do Taiaiá, tá? Continuou na sociedade. E só diz ele que só vendeu o resto em fevereiro de 2025. Então, setembro de 2021 a fevereiro de 2005, 2 anos e meio, mais ou menos, em que esse cidadão, né, foi sócio, ele é o juiz, ele era sócio do réu, né, era sócio do investigado, e ele não se deu por impedido. E aí a justificativa que ele apresenta é que ele não sabia que o dono dos 20 milhões que colocaram lá no resort dele era o senhor Vorcari. Então vocês imaginem, você tem um negócio, tá? E aí aparece um fundo de investimento e diz, eu quero comprar uma parte do seu negócio, eu quero ser seu sócio, eu te dou 20 milhões. E aí você aceita os 20 milhões, mas você não procura saber quem é esse pessoal que está querendo virar meu sócio. É gente honesta? É gente séria? É um banqueiro picareta? Esse fundo de investimento, será que ele é ligado a alguma coisa errada, ao crime organizado, ao PCC? E não é que era mesmo? Mas ele não procurou, imaginem, ele não procurou saber quem é que estava se tornando sócio dele. Imagina você, meu amigo que está nos assistindo, tem um pequeno negócio, um restaurante, uma padaria, uma lanchonete. Aí vem alguém e diz que quer ser seu sócio, quer comprar uma parte do seu negócio por uma fortuna. E aí você diz, tá bom, eu vou vender. Não sei quem é essa pessoa, não. Não sei se é um picareta, não sei se é um estelionatário, não sei se é coisa pior. Mas eu vou vender e vou continuar sendo sócio dele, né?
vou continuar aqui no negócio. Se alguma coisa der errada, daqui a 3 anos eu digo que eu não sabia quem era essa pessoa que comprou uma parte do meu hotel por 20 milhões. Então, assim, é de um ridículo essa explicação, tá? E aí o Supremo encampa isso. Ninguém larga a mão de ninguém, né? Como disse a Guta. Aí a gente tem que se perguntar o seguinte: por que é que ninguém larga a mão de ninguém? Será que é só o Toffoli que está enrolado aí no Supremo? Não? Porque outro dia deu a impressão que ele mandou um recado, né? Vocês lembram quando ele disse: não tem nada demais, inclusive tem juiz fazendeiro. Né? Tem um juiz fazendeiro que eu conheça no Supremo. É o senhor Gilmar Mendes. Será que o Toffoli está dizendo: olha só, não larguem a minha mão não, porque eu sei que tem mais gente aí fazendo coisa errada e eu posso botar a boca no mundo? Será que foi isso? Agora, Marcelo, eu vou seguir com você, porque essa nota do Supremo Tribunal Federal, a Guta já comentou a respeito dela também, ela não lhe parece que revela algumas contradições internas ali? Porque em um dado momento ela nega a suspeição de Dias Toffoli para permanecer na relatoria do caso do Banco Master, mas também admite que essa redistribuição, essa relatoria ser transferida agora para o ministro André Mendonça, sugere que é por uma questão de um desgaste, ou seja, de um certo modo reconhece implicitamente ali um problema de aparência, mas também de parcialidade, não é? Lógico, né? Não existiria legalmente outra razão para trocar o juiz relator senão a suspeição. Né? Desgaste institucional não existe. Né? É como dizer assim: olha, vamos trocar de juiz porque esse juiz aí está muito desgastado com essa história, está muito cansado, está muito aborrecido, coitadinho. Isso está refletindo aqui no nosso tribunal. Então a gente achou mais conveniente trocar de juiz. Né? Não existe isso. Né? Não se troca de juiz por razão de conveniência. Depois que um juiz é sorteado, ele só pode deixar o caso se ele morrer, se ele se aposentar, se ele for promovido, ou, aí sim, se a hipótese for de suspeição ou de impedimento. Né? Então, reparem que tem aí um outro absurdo que eu ainda não vi sendo mencionado pela mídia, que é o seguinte: o Supremo, como todo mundo sabe, é um tribunal. Um tribunal é um órgão colegiado. Em direito, a gente diz que há uma diferença entre um órgão colegiado e um juízo singular. Juízo singular é aquele em que no processo só atua um juiz, daí o nome. O Supremo não funciona assim, é óbvio. O Supremo é um tribunal. Ele é composto de 11 ministros. Se o processo corre numa das 2 turmas, nós estamos falando de 5 ministros. O ministro relator é aquele que vai atuar de início. Mas os outros ministros da turma vão atuar também. Então, como é que vai ser quando chegar essa hora em que o colegiado tiver que atuar? O Toffoli não saiu do Supremo. O Toffoli saiu da relatoria do caso. Ele vai continuar sendo juiz nesse caso, porque no momento em que o tribunal não reconhece a suspeição, ele não está tirando o Toffoli do caso, ele está tirando o Toffoli da função de relator. Um dia esse caso vai a julgamento, o senhor Vorcar um dia vai ser julgado. A pergunta é: o senhor Toffoli vai participar do julgamento do seu ex-sócio, para quem ele manda convite para a festa de aniversário, para depois dizer que não tem amizade? Não tem contato, mas a Polícia Federal revelou, esse convite foi encontrado no celular do senhor Vorcaro, aquele que a polícia apreendeu, e depois que a polícia apreendeu, o nosso público lembra, não é? O que o senhor Toffoli fez? Mandou a polícia: lacrem isso tudo, não examinem nada e mandei tudo para o meu gabinete. E o Brasil inteiro se perguntou: por que será que ele fez isso? Agora o Brasil inteiro já sabe. Então, como é que vai ser isso? Ele não é suspeito, segundo os colegas, é óbvio que ele é. Mas se ele não é suspeito, ele vai continuar no processo? Mesmo sem ser relator, vai chegar um momento em que não é só o relator que vai atuar. Todos os ministros terão que julgar o senhor Vorcaro. Como é que vai ser isso? Agora, Guta Pini, voltando aqui, dividindo a tela comigo mais uma vez.
Guta, eu vou chamar atenção agora para essa nota dos ministros, essa nota que foi assinada aí pelos 10 ministros da Suprema Corte. O texto tenta encerrar aí, colocar, como disse a Berenice Leite, panos quentes nesse assunto, mas também blinda todos os atos anteriores do ministro Dias Toffoli, quando expressa, além de apoio pessoal, também reconhece a plena validade de todos os atos praticados por ele na relatoria deste processo. Neste momento aí, a nota, o Supremo Tribunal Federal, eles estão tentando salvar o que já se descobriu. Porque, veja só, se agora essas provas colhidas fossem tidas como inapropriadas, nulas, para servirem ao processo, quando ele virar um processo, porque hoje nós estamos ainda na fase de investigação, é um inquérito, embora exista a figura do Supremo Tribunal Federal, porque é assim que funciona, mas ainda não é um processo judicial. O forcário ainda não foi denunciado. O que nós temos agora é a fase de investigação, de inquérito policial, e aí tem um juiz que acaba conduzindo isso também, isso em todas as instâncias. Nesse caso, caiu para o Dias Toffoli. Então, neste momento, o que o Supremo Tribunal quis fazer nessa nota? Deixar claro que as investigações, elas ocorreram dentro da normalidade, não existe nenhum prejuízo para a prova que já foi colhida até este momento, porque são essas provas que vão embasar uma futura denúncia do Ministério Público. Sem as provas colhidas agora nessa fase de inquérito, não tem como a Procuradoria-Geral da República oferecer nenhuma denúncia, porque ela precisa de um mínimo de materialidade e de indícios de autoria. Então, neste momento, o que o Supremo tenta fazer é salvar o que já foi colhido até o momento. Agora, nós vamos também ouvir o professor Marcelo sobre isso, eu também estou curiosa para ouvir a avaliação dele, porque, veja, o ministro Dias Toffoli, ele é inevitavelmente suspeito e impedido de ter atuado nesse caso. Agora, pelo menos a polícia conseguiu entregar as provas e conseguiu colher alguma coisa apesar do Toffoli. O trabalho aconteceu apesar dele ter colocado os sigilos, ter acautelado as provas no Supremo. Agora, será que nesse momento em que essas provas foram acauteladas no Supremo, houve algum perecimento de alguma prova? Porque, veja, há quem diga que dá para apagar o que está no celular através da nuvem. Tem um período que, se o celular ficar desligado, as pessoas poderiam ter acesso a essa prova. Eu realmente não sou muito da área tecnológica, mas esse momento em que essa prova ficou acautelada no Supremo, poderia ter acontecido alguma violação também. Não ali por parte do ministro, não é isso que eu estou falando, mas até a distância. Então, é algo que pode surgir lá na frente também, de algum perecimento dessa prova e alguém arguir lá na frente também a própria atuação indevida do ministro Dias Toffoli nesse caso. Então, o que eu vejo neste momento é o Supremo tentando salvar o que já foi feito na investigação até agora e usando também esse salvamento para salvar o próprio Dias Toffoli, querendo dizer, olha, as investigações correram tranquilamente, ele não impediu que a polícia fizesse o seu trabalho, ele atendeu a todos os pedidos da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Então, é um combo nessa nota, Dani, mas o fator principal aí é blindar o Dias Toffoli, é querer passar a imagem de que, olha, nós estamos cuidando das investigações, nós queremos seguir com esse processo todo de uma forma muito legal e constitucional, e o ministro Dias Toffoli não fez nada de errado. Nós estamos aqui assegurando os interesses institucionais da corte e não tem nada a ver com suspeição e impedimento. No fim das contas é isso, é blindar o Dias Toffoli. Agora, Marcelo Rocha Monteiro, em linha com o que disse a Guta Pini, de que causou uma certa surpresa o fato de os 10 ministros do Supremo Tribunal Federal terem assinado essa nota conjunta, sendo que, na avaliação da Guta Pini, conforme o ponto de vista que ela trouxe, caberia exclusivamente ao presidente da Suprema Corte de ocasião, que é o ministro Edson Fachin, fazê-lo. E aí,
eu vou trazer um ponto aqui que o nosso espectador trouxe para a gente. Nossa produção vai colocar aqui a pergunta do Júlio Martins. Eu vou passar essa pergunta para você. O Dias Toffoli poderia assinar esse documento, já que ele era o alvo da discussão? Claro que não, né? Veja só, é exatamente o que a Guta disse, né? Se é uma questão institucional, quem preside o Supremo, que é o senhor Fachin, é que teria que assinar essa nota, né? Não foi um incidente processual, né? Não é algo que faça parte do processo ou do inquérito. É uma tomada de posição do Supremo Tribunal Federal como instituição diante de um caso em que a imagem do Supremo está afundando na lama, não tem outro nome para isso, tá? Nós estamos falando de um caso em que um ministro não se deu por impedido para ser o juiz relator de uma investigação cujo alvo é um sujeito que foi sócio dele num negócio que o ministro até ontem dizia que não era sócio, que não era dele, era dos irmãos dele, né? E agora, porque a Polícia Federal encontrou todas essas provas, ele tem que admitir não só que o negócio era dele, como que ele recebeu 20 milhões de um fundo de investimento, que se tornou, esse fundo de investimentos, sócio dele. E esse fundo de investimentos, hoje, nós sabemos que era do senhor Vorcaro, né? E ele quer nos convencer que não sabia quem era o dono dos 20 milhões, tá? Quem era o dono do dinheiro, quem foi que comprou a sociedade no resort dele, e ele quer nos convencer. Então, evidentemente, que é uma situação que qualquer brasileiro olha e diz, não, peraí, mas como é que é isso? Ele recebeu 20 milhões de um sócio misterioso, né? Ele não procurou saber quem era essa pessoa? Como é que uma pessoa comum, né, jamais tomaria uma atitude dessas? Aceitar 20 milhões como forma de comprar uma sociedade, não? Quer dizer, a pessoa tem um negócio e aí vem alguém e diz, quero ser seu sócio, vou botar 20 milhões no seu negócio, e a pessoa aceita sem procurar saber, mas quem é você? De onde é que vem esse dinheiro? Esses 20 milhões são da onde? Você é ligado a quem? É isso mesmo que o senhor Toffoli quer nos convencer de que ele não teve essa curiosidade? Então, essa é a única maneira que ele tem de se defender, mas é absolutamente ridícula, né? Porque é evidente que a questão é, o senhor aceitou o dinheiro do Vorcaro e agora o senhor aceitou ser juiz num caso em que o Vorcaro é investigado? Então, o Supremo, nessa tentativa patética, né, de dizer que não tem nada de ilegal, ele acaba emitindo essa nota, né? E aí a impressão que dá é que o Fachin disse, olha, isso aí é de um ridículo atroz, nós todos aqui somos bacharéis em direito, né? Alguns são bem fraquinhos, verdade seja dita, mas por mais fraco que seja, sabe que isso que a gente está fazendo aqui não existe, então eu não vou assinar essa porcaria sozinho, né? Todo mundo vai botar a assinatura aqui, inclusive o causador da situação, inclusive o senhor Toffoli. Então, é essa a explicação. A explicação é política, né? Do ponto de vista jurídico, essa nota não se explica nem na forma, nem no conteúdo, né? Nem no conteúdo, quando diz que o Toffoli não fez nada de ilegal, mas mesmo assim ele vai sair do caso, porque está muito desgastado, né? E nem na forma, porque não podia ser uma nota assinada por todos os ministros, muito menos pelo Toffoli, né? Tinha que ser uma nota exclusiva da presidência. Mas o Fachin já mostrou, né? Já mostrou que é um sujeito fraco, não tem pulso para conduzir o Supremo, né? Se tivesse pulso, exigiria o afastamento do Toffoli, não apenas da relatoria, mas do tribunal. Então, nem que inventasse uma licença médica, né? Tem que se afastar. E eu insisto nesse ponto. O Toffoli foi afastado da relatoria, mas esse é um processo, inquérito ainda, mas vai virar processo, que corre na segunda turma do Supremo. Portanto, quem vai julgar esse processo, em algum momento? Gilmar Mendes, André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Fux
e Dias Toffoli. Então, como é que vai ser isso?